Pois é, estamos voltando e trazendo aqui dentro da nossa aula muito assunto que vocês, agora no primeiro tempo, a gente vai dialogar no chat e depois eu vou passar um trabalho no tempo, que aqui no primeiro tempo nós teremos 3 vídeos. Primeiro vídeo, esse daqui é o segundo, aí nós vamos para o terceiro, né? Portanto, desde 1990, ano após a criação do Plano Real até 2015, os recursos para a área foram multiplicados por 3 vezes, mesmo considerada a inflação. Quase todo o aumento nas gestões petistas. Apesar do crescimento dos valores correntes, houve diminuição dos gastos, se considerada a inflação entre 1995 e 2003. Então, isso é uma questão de gestão, de como se leva, de como tem respeito pela questão educacional. Portanto, como eu falei aqui, de 1995 até 2003. O salto começou justamente em 2003, último ano que houve valores investidos em relação ao ano anterior, porque antes sempre diminuía. Eu lembro a briga dos professores após a promulgação da Constituição de 1988, que proibia o servidor público ter menos de um salário mínimo, e que já preconizava depois, na LDB preconizada, e que foi promulgada também já nos anos 90, aí o que é que acontece? Aqui em Pedreiras, o prefeito municipal passa a pagar um salário mínimo a um professor depois que uma presidente do sindicato entra. E a presidente desse sindicato era minha irmã Estética Barreto. Ela era presidente do sindicato dos professores, dos servidores, na verdade, públicos, e na defesa, entre as pautas, entrou na justiça. E o prefeito, que era o de 97 a 2000, teve que pagar. Ele não pagou porque ele era bonzinho. Ainda relutou. Então, o que é que diz? O salto começa justamente, isso é no investimento, no ano de 2003, último ano em que houve redução dos valores investidos em relação ao ano anterior, após a correção inflacionária, como ocorreu em 1996, 97 e 2001. Desde então, foram 12 anos consecutivos, 2004 a 2015, de aumento real dos investimentos na área da educação. Então, 2003, aí 2004 a 2015, sempre aumentou o investimento em todas as áreas da educação, da básica, do fundamental menor e maior, do médio, do superior, dos cursos técnicos, sempre foi aumentando. Não sou eu que estou dizendo, são os dados do próprio governo. Se você for lá do Senado, da Câmara, da Fundação Getúlio Vargas, da Fundação também Anísio Teixeira, você vai pesquisar e vai ver que os investimentos na época ocorreram dessa maneira. Tá certo? Vamos aos números repassados pelo Ministério da Educação. Em 1995, foram investidos pela pasta 10,5 bilhões de reais. Em 2003, o total foi para 19,8 bilhões. Olha a diferença. Se considerando a inflação, houve redução real no gasto, com a queda 42,6 bilhões para 42,1 bilhões. Então, vocês vão perceber que a educação começa a ganhar da salto qualitativo. A partir daí, temos, em termos reais, houve aumento em todos os 12 anos subsequentes, culminando com investimento de 27,9 bilhões em 2015, ou 137,2 bilhões em termos reais. Deste crescimento, destaca-se o aumento entre 2008 e 2013, quando os valores praticamente dobraram, saltando de 66,7 bilhões
para 126,7 bilhões, já com correção inflacionária. Então, a educação foi ganhando salto qualitativo e vinha ganhando. A verdade é que vinha ganhando. A proporção dos gastos em educação em relação ao produto interno bruto, que a gente chama o BIP, quando você veio falar, o BIP, como é que está o BIP? Produto Interno Bruto Brasileiro. Outro indicador importante para mensurar os investimentos na área também cresceu nos governos petistas. Eu não estou falando propaganda, que hoje em dia eu não sou nem filiado em partido nenhum, não estou torcendo para partido nenhum. Estou só dizendo aqui os casos que aconteceram durante os mandatos de Lula e de Dilma. E que antes, com Fernando Henrique, estava tendo uma regressão. Após a redemocratização, o índice teve alta gradual até atingir cerca de 3% nos anos de 1990, depois oscilou, abaixou de 5% do BIP durante quase toda a década, antes de ter considerável elevação entre 2006 e 2006, passando de 4,9% do BIP, Produto Interno Bruto, para 6,2%, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, ligado ao Ministério da Educação. Então, essa pesquisa toda que a gente discutiu aqui não foi invenção aqui da minha cabeça. Qualquer coisa que eu estivesse fazendo, qualquer defesa, não, de maneira alguma. É o que foi dito, o que foi colocado e documentado durante esses anos, 2003 até 2015. E os anos que se aceleraram mais. Desafios para a educação. Nesse contexto, refletimos sobre alguns desafios da educação e da escola formal e do professor na busca de pensarmos sobre possíveis avanços na efetivação de uma prática realmente inclusiva e seus reais efeitos na prática pedagógica, sem perder de vista os limites e possibilidade para o enfrentamento dos desafios postos à educação na atualidade. Então, depois de todos esses investimentos, que houve a desaceleração, agora, desde que o Temer entrou, foram cortando gastos na educação. Agora mesmo o governo, na pandemia, queria baixar o salário, congelar o salário dos professores e baixar. Foi que, numa última hora, se conseguiu os deputados progressistas, das esquerdas, também, com o dispositivo, vencer na votação e não conseguiram baixar os salários. Mas o Paulo Guedes havia, o que é o ministro da Fazenda, é o grande ministro da Economia, queria que baixasse. E tem um projeto de lei dele no Senado e na Câmara dos Deputados para que o professor volte a ganhar um salário mínimo. Ele disse que vai melhorar a economia do país. Meu Deus do céu. Como pensa esse homem em relação à educação? Pois é. Vamos lá. A realização desse estudo evidenciou-se em decorrência de aulas nas disciplinas. Na disciplina História e Filosofia da Educação, no curso de licenciatura em Física do Instituto Federal do Paraná, campus de Evai-Porã, conscientes do que se faz sentido o estudo de História da Educação para compreendermos e refletirmos sobre problemas e desafios da atualidade. Então, teve aquele primeiro estudo que a gente falou, que é lá do Instituto Anísio Teixeira, e do próprio site do governo federal, e agora esse estudo aqui, que é sobre o curso de licenciatura em Física do Instituto Federal do Paraná, que ele fez, que faz o sentido do estudo de História da Educação para compreendermos e refletirmos sobre os problemas e os desafios da atualidade em relação ao nosso campo educacional. E a gente vai seguindo. Nesse sentido, nossas reflexões seguem duas decisões. Primeiro, conduzir nosso olhar para o papel da educação e da escola na atualidade, tanto a partir de uma visão dentro da escola, como para os desafios além dos muros. Então, a gente vai pensar os desafios dentro da escola
e os desafios que tem além do muro. Ah, professor, o que é o desafio além do muro? Por que uma criança não está aprendendo? Qual é o problema dela na casa dela? Qual o problema dela na rua dela? Qual é o tipo de relação que ela tem com a família? Será se todos os dias quando ela sai, ela encontra paz na casa dela? A escola também pode acompanhar a família e a família pode acompanhar a escola. Então, qual é o tipo de relação que ela tem na rua? Por que essa criança está com problema? Por que essa criança chega assanhada na escola? Por que essa criança chega toda fedendo a mijo na escola, não banhou direito? Então, há todo esse processo que a escola tem como acompanhar, porque são os além do muro da escola. Além do muro da escola, a gente pode saber, porque a escola e a família é esse contexto, bem aí, esse contexto em que faz uma união e faz com que a criança cresça, a família cresça, a rua cresça, o bairro cresça, a comunidade cresça, e assim sucessivamente faz essa teia junto, e essa teia junto fica muito mais forte. Dá para entender dentro desse contexto, né? Segundo a defesa da importância da praxe do professor na busca de superação e avanço, a partir da sua zona de autonomia relativa, segundo Vasconcelos, no livro de 2011, tanto na busca de melhores condições de trabalho, como no desenvolvimento de uma educação efetivamente inclusiva à altura do nosso tempo. O professor precisa ter uma escola boa, precisa ter uma sala boa, precisa ter material didático bom, livros, data show, pincéis, o quadro muito bom, que se for de vidro agora melhor ainda. Que ele tenha também livros para estudar e também para os alunos tenham livro. Então, toda essa condição de trabalho e um bom salário, e a escola refrigerada com boas carteiras. Então, todo esse processo aí vai fazer com que a educação cresça, a educação evolua, e o aluno, que é o agente que vai ser transformado e depois o transformador de uma sociedade, melhor ainda. Nessa tentativa, defendemos um olhar mais dirigido aos anos iniciais da escolaridade, como importante base aos nossos estudos. Os alunos precisam ter acesso efetivo ao desenvolvimento. Efetivo desenvolvimento. Que nossos alunos precisam ter acesso e efetivo desenvolvimento. É evidente que se um aluno tiver uma base, bem aqui o que a gente chama a pré-escola, o jardim, aí ele já sai ali, como diria minha avó, desarmado. Aí ele vai para as séries iniciais, aí ele já começa a ler, escrever, interpretar texto. O que é que a gente vai ter um aluno desse no fundamental maior? Maravilhas! Quando ele chegar no ensino médio, outra maravilha. Quando ele chegar na sala de faculdade, vai ser uma pessoa que vai estar contribuindo com o debate, construindo uma nova sociedade. E depois, quando ele passar para o outro lado, que ele for o professor, que ele for o médico, que ele for o advogado, que ele for o engenheiro, que ele for o administrador, então a gente vai ter uma pessoa mais humanizada, com compreensão, que possa fazer com que a sociedade seja igualitária, seja justa, e que as pessoas possam ter esse olhar de compreensão uma com a outra. Então, se a gente resolve a questão das séries iniciais, como já falei em diversas áreas, nós vamos resolver um problema secular. Vamos resolver um problema muito sério e vamos estar aqui trazendo mais desenvolvimento. No entanto, é necessário expor ainda que o objetivo desse estudo não é determinar verdades, propor soluções, instrumentalizações práticas, mesmo porque, sendo a realidade dinâmica, é também multifacetada. A realidade é multifacetada, ela tem várias ações, várias determinantes, várias determinações. Portanto, nós estamos chegando quase ao final do nosso segundo vídeo, nós vamos chegar ao final dele, aí depois a gente continua esse assunto bem aqui, justamente toca no assunto das séries iniciais, e que a gente vai tocar ainda mais nesse assunto com tranquilidade, tá bom? E a gente volta já já, é só pá e bola.